Senhores conselheiros e conselheiras, senhor procurador e senhora secretária, verificado o quórum regimental, nos termos do artigo 52 do Regulamento Interno do Contencioso Administrativo Tributário, declaro aberta a 38ª sessão virtual de julgamento. Esclareço que esta sessão se rege pela portaria CONAT 158/2020 e 145/2017. Em relação indaga aos conselheiros em relação à ata da 37ª sessão, lida pelos senhores, se foi lida e se aprovam a ata da 37ª sessão. Sim, aprovado. Aprovado. Sim, aprovado. Consignado aí que foi aprovado aí por unanimidade de votos. Em sequência, nós vamos para os processos, já que não tem resoluções remetidas para aprovação. Hoje nós temos 4 processos da empresa Conecta Equipamentos e Serviços Limitada. São os processos de recurso 1.1931/2018, auto-infração 2018-01-432. 1.1932/2018, auto-infração 2018-01-443. 1.1933/2018, auto-infração 2018-01-438. E 1.1934/2018, auto-infração 2018-01-437. Esses processos todos, o recorrente, a Conecta Equipamentos e Serviços Limitada e recorrido célula de julgamento em primeira instância. Todos os processos foram julgados em primeira instância pela procedência, a assessoria processual se manifesta pela improcedência da acusação. Esses processos têm os 4 conselheiros relatores, a doutora Dalcília, a doutora Francileite, a Ivete e o Fred, que não está hoje, substituído pelo Emerson. Então, vamos começar com o processo da doutora Dalcília 1.1931/2018, auto-infração 2018-01-432. Ela faz os primeiros relatos e os conselheiros depois podem completar naquilo que precise for. Doutora Dalcília. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhora secretária, senhor procurador, conselheiros, conselheiras. Esse processo, ele trata, o relato trata que o sujeito passivo remeteu mercadoria com documentação fiscal inidônea, é o DANF 3892, por ele ter natureza da operação remessa para locação vinculada a um contrato de locação, cujos dados estão divergentes em relação aos dados cadastrais informados na citada nota fiscal. Por esse motivo, foi considerado inidôneo por declarações inexatas. Autuado no artigo 131, penalidade 123.3, a linha A, item 2 da Lei 12.670, com a nova redação da 16.258. A fiscalização anexou o DANF, o documento de transporte, o DACTE, as consultas cadastrais, o contrato de locação, a nota avulsa de liberação, e essa mercadoria foi liberada por termo de fiança. A empresa apresentou a autuada defesas, folhas 21 e 29, no qual argue que a empresa Conecta, também chamada Cibele Marques Silvano, que ela transacionou com a empresa Apvida Assistência Médica Limitada, sendo essa Apvida a locatária e ela a locadora. No caso, ele argumenta que existe entre a empresa emitente da nota e a locadora
um contrato de sublocação, ao que ele anexa nos autos esse contrato de sublocação, em que ele afirma que a responsabilidade pela remessa da mercadoria é da empresa autuada. Argue que a mercadoria, que todos os dados cadastrais estão corretos, que a nota fiscal preenche todos os requisitos e que a transação se efetivou de forma regular e não existindo qualquer prejuízo ao erário. E pede a improcedência, e na fase de defesa apenas, ele pediu também uma perícia de forma genérica, protestando por todos os meios de prova. E aí houve a decisão singular, julgou pela procedência, considerando que realmente trata-se de uma operação que os dados estão divergentes, né, que deveria ter sido emitido pelos argumentos que a defesa apresentou, uma nota de remessa por conta e ordem de terceiro, previstos nos artigos 75 e 707 do Decreto 24.569, constatou que realmente o DANF ele apresenta como emitente empresa diversa das contratadas, coloca também que não há vínculo entre as empresas autuadas e a destinatária da mercadoria. E aí o sujeito passivo recorreu, apresentou recurso ordinário, em que ele faz praticamente os mesmos argumentos, questiona que ele apenas está fazendo a entrega, que existe entre ele e a empresa Siberimax Silvano um contrato de sublocação, que a empresa Cibele apenas presta um serviço, a atividade dela é de prestadora de serviço, e argumenta que a julgadora se contradiz, pois afirma que a ação fiscal se processou no trânsito da mercadoria, cuja característica dela ser instantânea. Então, como a julgadora questionou a falta de apresentação do contrato entre a emitente e a do primeiro contrato, que foi apresentado na fase da fiscalização, o recorrente afirma que, já que foi no trânsito, não houve essa oportunidade de apresentar esse vínculo. Cita alguns entendimentos jurisprudenciais, considerou que o documento novamente reforça que está dentro dos requisitos estabelecidos na lei, que apenas haveria a entrega para terceiros, a questão da desproporcionalidade da multa, em que ele a coloca assim no caput apenas, ele não se adentra não se aprofunda na questão se é inconstitucional ou não. Ele entra de que a julgadora teria mencionado em algum momento no julgamento sem nota e depois teria dito com documento inidôneo, mas eu não encontrei essa expressão que ele coloca no recurso. A penalidade 123.8D é o que ele requer, no final das contas, a improcedência ou a reenquadramento para a penalidade 123.8D, que seria outras faltas. Aqui o parecer foi pelo conhecimento do recurso ordinário, para reformar, dando provimento para reformar a decisão para improcedência, de procedência para improcedência. De acordo com o parecerista, a divergência entre as informações não tem a consequência de não se enquadra entre as hipóteses de inidoneidade previstas no 131. A questão também que a nota teria sido preenchida, segundo o parecer, de acordo com os requisitos de validade e eficácia, que tanto a emitente como a destinatária estão ativas no cadastro de contribuinte, gozando de todas as prerrogativas. Coloca a questão também de que não seria aplicável os artigos que o julgador colocou do 705 e 707, remessa por conta e ordem, por se tratar de operação de locação, em que não há incidência do ICMS,
e ainda que houvesse erro na operação, caberia abrir um prazo de 3 dias antes de autuar com a questão de emitir no termo de retenção. Coloca também a questão da competência da fiscalização, que para se verificar se houve alguma fraude ou dolo, seria necessária uma auditoria fiscal plena. Esse é o relato, senhor presidente. Com a palavra, os demais conselheiros, para ver se tem alguma coisa que queiram completar. Doutora Francileide, doutora Ivete. Só mesmo a questão das notas fiscais, né? Porque a nota fiscal da Auxília é a 3892, né? O DANF. O meu é o 3894. O da Ivete é o 3891. E o do Michel é o 3899. Tá mesmo? Só isso mesmo. Do Michel, do Emerson. Desculpe, Michel, não. O Emerson. O Emerson. Okay. Perfeito, é exatamente isso, presidente. Ok. Senhores, doutora Ivete, quer completar alguma coisa? Não, então passar para... Não, está perfeito, viu? Pode. Palavra para o doutor Rafael. Presidente, secretária, conselheiros, meus cumprimentos a todos, boa tarde. Presidente, meu entendimento é o mesmo dos processos anteriores, né? Essa empresa realmente, ela pautou e vai pautar, porque ainda tem uma última pauta somente dessas operações, as operações são praticadas por essa empresa, e eu, presidente, concordei com o parecer produzido pela Célula de Assessoria Processual Tributária da Casa, e apenas para a gente sintetizar o meu entendimento, a conselheira da Auxília, no seu relato, já expôs em síntese, mas eu queria só ler o parágrafo que resume bem a minha ideia, o meu entendimento, né? Portanto, o contrato de locação 280606/2017, firmado entre a empresa Cibele e a Conecta Equipamento de Serviço Limitada, não poderia ser utilizado como argumento para descaracterizar o documento fiscal em questão por suposta ocorrência de fraude ou dolo no contrato de locação dos equipamentos. Se existe alguma irregularidade no contrato firmado entre as referidas empresas, somente uma auditoria fiscal plena poderia demonstrar se existe ou não fraude na operação. Então, considerando esses aspectos, e considerando que não restou demonstrado nos autos, que a natureza jurídica da operação não se caracterizaria como locação, e, portanto, seria uma hipótese de natureza jurídica do fato gerador do ICMS, presidente, eu vou, em consonância com o parecer da CEAP, opinar pela improcedência, como nos outros processos. Obrigado, doutor Rafael. A palavra à doutora Dalcília, e aí vai depois facultar aos demais relatores, e segue aos demais relatores. Doutora Dalcília, inicia. Eu também tentar ser... embora eu geralmente não consigo ser sintética, mas continuo tentando aqui, né? Até em consideração ao conselheiro Emerson, que eu não sei até que ponto ele está a par das discussões sobre essa matéria, mas é a questão, assim, da forma como eu visualizo e a gente debateu, é a questão, assim, existem informações na nota e essas informações, quando elas isentam do imposto, principalmente, na minha concepção, elas precisam ser comprovadas. Se for uma lei em que a empresa emitente cita para excluir do imposto, essa lei tem que existir. Se for um termo de acordo, esse termo de acordo tem que existir. E tem que ter o conteúdo que pegue realmente que diga realmente que está isento, ou que não é uma não incidência, que exclua o imposto, enfim. No caso aqui, a informação é um contrato de locação, que ela usa para se eximir do imposto numa operação intraestadual de saída. E esse contrato de locação, que foi apresentado à fiscalização, independente de existir ou não um termo de retenção,
A fiscalização já conseguiu, provavelmente, eu quando trabalhava no trânsito, era muito comum a gente ligar para os próprios emitentes, o transportador. Então, de alguma forma, ela conseguiu esse contrato. E quando ela conseguiu o contrato, verificou que as empresas, CNPJ, razão social, atividade, nenhuma delas batia, inclusive nem mesmo o produto, já que está descrita a modalidade, não está no contrato, o modelo de impressora não está de forma generalizada. Então, nem o objeto do contrato, nem as empresas batiam com a informação da nota. Então, partindo só da janela da moldura que o fiscal tinha no momento da ação fiscal, eu considero que na situação concreta ele já tinha elementos para considerar inidôneo em função dessa divergência do que a própria informação da nota trazida, não existia um contrato de locação entre a emitente e a destinatária. E até hoje não foi apresentado um contrato de locação, mesmo nas fases de defesa e de recurso, entre a emitente e a destinatária. O único contrato que a defesa apresentou seria o que ela argumenta ser uma sublocação entre ela e a empresa do primeiro contrato. Então, a rigor, para mim, isso é declaração inexata. Não caberia um termo de retenção, porque alteraria as empresas envolvidas, e a base de cálculo também, o 131-A, ele veda as situações que não são passíveis de correção, e uma delas é alguma correção que implique mudanças de dados cadastrais, né? O objeto também não bate com o objeto do contrato. Então, dentro desse contexto, a nota fiscal ela não preenche os requisitos do que ela mesma informou sobre o que é a operação. Então, é esse o posicionamento, senhor presidente. Obrigado, doutora Dalcília. Está facultado aos conselheiros relatores um complemento. Eu acho que eu vou ter a obrigação de falar, né? Porque, afinal de contas, eu votei diferente, né? De todo mundo. E, assim, eu ratifico tudo que foi dito no parecer e pela Procuradoria, que é nos mesmos termos. Só acrescentando que na primeira sessão eu votei pela improcedência, depois eu refiz, usando os mesmos fundamentos, eu entendi que a fundamentação que eu apresentava, que acho que no sentido de que caberia, sim, a emissão do termo de retenção, uma vez que aparentemente se tratava de uma operação com não incidência de CMS, e o prazo deveria ter sido ofertado naquele momento para que o contribuinte comprovasse ou não a regularidade durante o período de 72 horas, né? E aí eu mudei de improcedência para nulidade, fui vencido, né, ontem, quer dizer, eu suscitei de ofício, fui vencido. Então, o que nesse momento eu ponho só o resultado da sessão de ontem, que no momento de decidir pelo mérito, eu entendi pela parcial procedência, uma vez que não consta nos autos. E aqui eu estou conduzida pelo CTN, quando diz que, na dúvida, né, na dúvida quanto à natureza e quanto aos efeitos, quanto qualquer dúvida, aplica-se a penalidade mais favorável ao contribuinte. Então, como não existia nos autos, a única dúvida levantada é se a locação era daquela empresa emitente ou de outra, mas não existe nos autos nenhuma prova que houve uma venda, eu sugeri o reenquadramento dessa penalidade, considerando que as operações de locação não incidem ICMS, certo? E, uma vez não incidindo, aplicando a penalidade mais favorável ao contribuinte, que é do artigo 126 da Lei 12.670, que estipula uma multa de 10% do valor da operação para aquelas operações com isento, substituição ou não incidência, que é o caso, que eu considero que é o caso. Com relação à aplicação do parágrafo único, eu entendo que não cabe, porque, uma vez que se trata de nota inidônea, né,
não poderia a empresa ter escriturado. Até verifiquei a escrituração, até porque se ela tivesse escriturado, ela estaria cometendo outra infração, que era escriturar um documento inidôneo, considerado inidôneo, né, pelo fisco. Então, eu entendo que a regra aqui, uma vez vencida na nulidade, a regra, né, conforme prevê o próprio CTN e conforme prevê a lei, o artigo 126, seria a aplicação da multa menor, que é a multa de 10%, exatamente porque se trata de operações que não incidem o ICMS. Mas é só isso que eu tenho a acrescentar. Espero ter contribuído para a compreensão pelo Emerson, porque os demais já sabem dessa discussão, certo? Bom, a palavra está facultada aos demais. Presidente, só para esclarecer, o Fred, quando me comunicou da necessidade de eu me fazer presente à sessão, ele me participou de todas as discussões acontecidas no dia de ontem, tá? Então, já estou assim, familiarizado como que está decidido, como que tem decidido a Câmara. Doutor Emerson, tudo bem, não tem problema nenhum, não. Sempre o que vale é o entendimento do conselheiro que vem, viu, doutor Emerson? Embora a Câmara tenha decidido de uma maneira, sempre é bom o conselheiro ter estudado o processo para poder fazer o seu exame propriamente dito, certo? Porque não é porque fulano votou que a pessoa tem que votar, mas é claro que se a pessoa concorda com o entendimento e já tem outros julgamentos, mantém-se o que a pessoa pensa. Então, eu indago novamente aos conselheiros relatores, se alguém quer debater sobre o assunto. Senhor presidente, eu só tenho uma dúvida como vai ser a votação, porque hoje a conselheira Ivete, ela é relatora de um deles. Se vai ser conjunto, porque aí, no caso dela, vai precisar designar alguém, né? Não tem problema ser conjunto, e a gente, o dela vai ser, quando for votado, o primeiro que votou divergente vai ficar com o processo. Não há problema nenhum, não, doutora Dalcílio, isso aí, porque a sequência é uma só. O primeiro divergente vai ser, depois dela... que pela ordem sou eu, primeiro processo. Aí, se for a divergência, já se for o dela que começar a contagem, seria o conselheiro Michel. É só uma dúvida, até para compreender melhor, porque eu sou novata também aqui. Não, como é que funciona? Eu penso assim, olha, a votação começando pela doutora, se permanecer o que está sendo aplicado em outras votações, venceu. O vencedor, tá certo? Depois se a Ivete não ganhar na tese que ela traz, primeiro voto divergente e vencedor é o doutor Michel. Não tenha dúvida disso aí. Então, como os processos são todos sobre o mesmo teor, tá certo? A gente acaba, para fazer um a um, acho que se torna cansativo, e todos os processos, pelo que eu pergunto, e aí eu indago aos conselheiros relatores, todos os processos têm esses mesmos problemas que tinham anterior, tá certo? Porque é bom, cada caso é um caso, então, às vezes, a empresa pode ter colocado outro documento para poder, porque vocês estão justificando um voto, tá certo? Dizendo que o contrato anexado não corresponde, tá certo? Então, é bom verificar dentro dos processos se o que vocês estão dizendo é verdade, certo? Porque só uma observação, porque já que foram feitos vários autos, a gente tem que ter essa preocupação só, certo? Para não, porque pelo que a gente vê aqui, são remessas para empresas diferentes, certo? E, aparentemente,
seriam contratos diferentes, mas eu não estou com os processos para... E tenho todinhos aqui, mas não cabe a mim estar examinando esses processos, a não ser que se em casos excepcionais, quando eu tenho que votar. Doutora Dalcília. Senhor presidente. Deixa a conselheira falar aí. Os 3 primeiros processos, que é o da Auxília, o meu e o da Ivete, é para a mesma empresa, o AP Clínicas, certo? E o do Emerson, que é para uma empresa diferente. Mas o meu, eu olhei o contrato, é a mesma, os remetentes são mesmo conteúdo do contrato anterior. Viu? Só para título de informação. Tá, os 3 primeiros é o mesmo remetente. Doutor Emerson, eu queria pedir para desligar o celular, porque em sessão a gente não pode estar com o celular ligado, tá certo? Dá uma pausa, alguma coisa, porque são feitas gravações e há discussões, e isso aqui é igual a presencial. Por favor, não vamos... se for ter que atender, pede licença, dá uma paradezinha, que a gente dá esse tempo, não tem problema, se for urgente. Mas, por favor, vamos fazer a coisa como é para ser. Tá bom, presidente, não, eu que peço desculpa, presidente, ao senhor e a todos, tá? Já desliguei o telefone, me perdoe. Doutor Emerson, olhou os seus contratos, tá? É tudo do mesmo jeito, tem os problemas... São todos iguais, até pelo próprio relato da conselheira da Auxília, são todos iguais. O que só muda mesmo é só a situação da numeração do DANF, que no meu caso é o 3899, é só isso que muda. Inclusive os argumentos, defesas, toda a dinâmica que aconteceu da fiscalização são todos iguais, presidente. Ok, tá certo. Então vamos começar a votação, já que não... Doutora Dalcília, por favor, você tinha pedido a palavra. Senhor presidente, eu só queria esclarecer que aqui, que até a conselheira Francileide levantou que o contrato do Dr. Emerson seria diferente, das folhas 7, eu abri o processo dele, geralmente esse contrato que o fiscal usou está nas folhas 7, não existe contrato nos autos entre a emitente e a destinatária, pelo que eu vi, em nenhum dos processos. O que todos os processos têm é um contrato que não pertence a nenhuma das empresas das notas, e aí na defesa ele trouxe entre as duas conectas, né? A conecta da nota com a outra conecta prestador de serviço, mas a destinatária, por exemplo, conselheira, ela é diferente nas notas, mas ela não está em nenhum dos contratos. Pelo menos eu não sei se a conselheira visualizou algum específico que tenha, doutor Emerson, até gostaria de ver, mas assim, não sei se isso também é importante. Mas é só uma questão de fato, que eu abri o processo dele agora, eu achei exatamente o mesmo contrato que está no meu, conselheiro. As folhas 7. Ok, não, porque é importante, porque os demais até já participam. Eu entendi, assim, que o contrato apresentado para fiscalização, só para tirar, ele é da Cibele para a Apvida aqui de Fortaleza. E no contrato, ele diz todas as atividades de todos os estados onde vão ser entregues aquelas mercadorias. O contrato que foi desconsiderado pela fiscalização. Então, é só um contrato que a fiscalização pegou no ato lá, naquele momento, era da Cibele e a locadora era a Apvida, se eu não estiver enganada. E lá tem estado tal, cada Apvida de cada estado. Então, esse contrato, a intenção da empresa era comprovar que a entrega foi feita a outra, né? Eu não estou aqui mais nem discutindo, eu estou só dizendo a questão do contrato, da fiscalização, é um só. Conselheira, é assim, existem 4 empresas envolvidas. Não, mas assim, eu não quero entrar mais em debate disso, não. Eu estou só dizendo que é um contrato que a fiscalização usou e um contrato que a defesa usou. Não estou nem entrando mais querendo questionar aqui os fatos, não. Estou só esclarecendo para aqui a pergunta do presidente. Só isso, certo?
Era só... E eu só estou esclarecendo que nenhum deles cita o destinatário. Então, Não, à medida que os então destinatários você não entendeu, não. Então você não entendeu. Vou tentar explicar. O contrato que a fiscalização desconsiderou, certo? A intenção da empresa era provar através dele que aquele contrato ali serviria para acobertar todos esses destinatários, porque lá está especificado o destino de cada Apvida. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo eu não estou dizendo outra coisa, só os fatos. O contrato da fiscalização tem a relação que a fiscalização considerou, a relação de todos os destinatários, não o nome, mas de todos os destinatários que nós estamos tratando aqui. Ou não é isso? Está lá na cláusula 1. As folhas 7. Tem lá dizendo quais são os locais que vão ser entregues. As cidades, né? Cidades. As cidades é diferente do destinatário. O que eu estou chamando de destinatário é a pessoa jurídica, o CNPJ. Não, eu sei. O contrato, ele é cidade apenas. Por isso que não tem como vincular com a... Tá certo, eu já... Viu? E só o que eu estava falando, que o presidente perguntou, são as mesmas empresas? Não, na nota fiscal, eu só disse assim, nas notas fiscais, o destinatário dos 3 primeiros processos são o Apclínicas, e no processo do Hermes, aqui o destinatário é diferente. Só eu me referi à nota fiscal, porque o contrato é igual como a conselheira Ivete está relatando. Tem lá um contrato genérico, vamos dizer, e aí foi anexado a todos os processos o mesmo contrato. É, só isso. É sim, só. Exatamente. É só isso. Já tá bem discutido, querem discutir mais sobre o assunto? Eu não. Então, pronto. Então, vamos para a votação. Já deu. Tá certo? Começar com a doutora Dalcília, e aí a votação vai seguir os 4 processos, tá certo? São os processos de números 1.19.31/2018, autoinfração 2018-01-432, autoinfração 1.19.32/2018, autoinfração 2018-01-443, 1.19.33/2018, autoinfração 2018-01-438 e 1.19.34/2018, autoinfração 2018-01-437. Doutora Dalcília, como vota? Nós temos aí 3, são 3, a mesma coisa que foi feito ontem. É a nulidade de ofício, certo? Suscitada pela conselheira doutora Ivete, certo? Por ausência do termo de retenção. Temos o segundo, a parte de desproporcionalidade da multa. Terceiro caso é o mérito propriamente dito, tá certo? No qual a conselheira doutora Ivete traz a aplicação, pode ser procedente, certo? E aí, se for procedente, tem que se afastar o reenquadramento solicitado pela empresa. Pode ser parcial procedente,
por algum conselheiro que aceite o reenquadramento da empresa ou pela a multa trazida pela doutora Ivete de 10%, que é o artigo 120, o caput do artigo 126 da Lei 12.670. Disse na ordem mais ou menos correta, senhores? Então, vamos afastar a parte da nulidade, a nulidade por não ter dado termo de retenção, o contribuinte. Como vota a doutora Dalcília? Eu afasto a nulidade, considero que a situação fática descrita nos autos não é passível de correção, com fundamento no artigo 131-A, ela implicaria em alteração dos dados cadastrais, haja vista que o contrato apresentado pela empresa, ela detém pessoas jurídicas diversas do DANF. Doutor Tiago. Relatora, senhor presidente. Doutor Emerson. Com a relatora, senhor presidente. Doutora Franci Leite. Com a relatora. A doutora Ivete foi quem se manifestou, tá certo? Então, é quem propôs. Doutor Michel. Com a doutora Dalcília. Pronto. Então, por maioria de votos, foi afastada a nulidade suscitada por a ausência do termo de retenção. Vamos em relação à desproporcionalidade da multa. Como vota a conselheira doutora Dalcília? Eu afasto a desproporcionalidade, considero que a multa aplicada na autuação e na decisão singular são compatíveis com a infração ocorrida, relatada. Doutor Tiago. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Emerson. Com a relatora, senhor presidente. Doutora Franci Leite. Com a relatora. Doutora Ivete. Com a relatora. Doutor Michel. Com a relatora. Então, por unanimidade de votos, foi afastado o pedido o argumento de desproporcionalidade da multa, por entender que a multa foi aplicada corretamente e que esse aspecto da desproporcionalidade é um aspecto constitucional que não pode ser trazido pela Câmara, afastado pela Câmara. Em relação ao mérito, propriamente dito agora, doutora Dalcília, como vota? Em relação ao mérito, eu voto pela procedência, por conhecer o recurso ordinário, negar provimento no sentido de manter a decisão singular de procedência, com a penalidade do 123.3A, item 3, inciso 3, item 2, da Lei 16.258, e por entender, e aqui só fazendo uma ressalva, senhor presidente, que o contrato aqui, eu entendo que, com respeito aos demais que entendem que esse contrato, ele cita pelo menos o destinatário, no meu caso, eu esqueci de citar que até a empresa destinatária estava baixada atualmente. Então, para mim, não pega, não é apivida, né? Na minha compreensão particular, as destinatárias não é apivida, e como locatária, cabia a ela remeter diretamente, já que ela tem CNPJ, ou a Conecta, uma delas deveria ser a emitente e remeter para outro estado, e não a empresa, no caso aqui, que não é nem a contratada, nem a contratante. Obrigada. Doutora Dalcília, em relação ao reenquadramento.
Eu mantenho, é o 123, que eu mencionei, 123, 3A, o da mesmo da auto de infração, e Afasta o reenquadramento. Isso, afasta o reenquadramento no sentido de manter a autuação, procedência. Ok. Doutor Tiago. Relator, senhor presidente. Doutor Emerson. Está sem áudio, doutor Emerson. Considerando que são todos similares, eu estou conhecendo o recurso ordinário, dando provimento para julgar improcedente. Eu estou conhecendo do recurso ordinário, tá? Para julgar ele procedente e reconhecendo a improcedência da ação fiscal. Certo. Então, você vai com o... Eu vou divergir. Aí vou a divergência. Estou abrindo a divergência, senhor presidente. Procedência. Eu não entendi o voto, não, do conselheiro. Desculpa, vamos lá. Eu estou considerando que a nota fiscal não é inidônea. No meu entendimento, a nota fiscal não é inidônea. Então, por isso que eu estou dando procedência ao recurso ordinário. Você tá dando... Não, você conhece... Conheço. Dá provimento. Dá provimento. Isso, dá provimento. Para julgar improcedente a ação fiscal. Tudo bem. Olha aí, vê como muda as coisas. Doutora Francileide. Eu vou com a relatora. Doutora Ivete. Eu não voto com o primeiro divergente, pelo que eu estou vendo, o Emerson votou pela improcedência, foi isso? Foi sim. Eu mantenho, apesar de já ter votado na primeira sessão pela improcedência, voto para que seja conhecido o recurso, né, mas para julgar... Parcial procedência. Parcial procedente, que eu estou agora no método. Para julgar, como eu fui vencido na nulidade, para julgar parcial procedente, com a aplicação do artigo 126, por se tratar de operações de locação da qual não incide ICMS. Ok. Então, senhores, aí falta o doutor Michel, desculpe, doutor Michel. Com a relatora, senhor presidente. Então, nós temos os 4 processos, tá certo? A decisão no mérito vão servir para os quatro processos. E aí, em sequência, eu vou dizer, do processo do doutor Emerson, que ele é relator, tá certo? O primeiro voto divergente foi da doutora Francileide, é quem vai ficar designada para votar, para fazer a resolução. E o processo que a conselheira Ivete foi relator, o primeiro voto divergente foi do doutor Michel, que vai ficar já para designar os processos. Mas vamos para a decisão, para os 4 processos. A decisão foi conhecer do recurso ordinário e, por maioria de votos, negar provimento para manter a decisão de procedência da instância singular, afastando o reenquadramento solicitado pela empresa. Entenderam de modo divergente a conselheira Ivete, que votou pela nulidade da autuação pela parcial procedência para aplicação do artigo 126 da Lei 2.670, e o conselheiro doutor Emerson votou pela improcedência da acusação de acordo com o parecer e com a manifestação oral da Procuradoria. Pronto. Estamos encerrados os 4 processos de hoje. Né? Então, acho que ficou claro, pessoal? Ficou? Presidente, quem será o relator, então, do processo da doutora Ivete? Da doutora Ivete é o doutor Michel.
Ok. Primeiro voto divergente. Eu já tinha, inclusive, eu acho que já tinha dito, não já, Michel? Sempre o primeiro subsequente. O primeiro aqui a sequência é Ivete, Michel, Dalcília, Tiago, o Emerson e Francileide. Como a Francileide foi o primeiro voto divergente do vencedora em relação ao voto do Emerson, que votou pela improcedência, também é ela que vai relatar. Podemos concluir a nossa sessão hoje e, novamente, agradecendo a todos, né? Esse final de ano vamos ver se a gente dá uma puxada nas nossas resoluções. Toda vida eu estou dando uma pedida nisso aí, porque é importante para os advogados, é importante para a empresa. E dizendo que amanhã nós estaremos no mesmo horário, agradecendo a todos pelo dia de hoje e lembrando que, novamente, nós estaremos amanhã às 13h30. Obrigado, Helena, por tudo. Presidente, só para constar, eu encaminhei aquela resolução que estava com aquela imperfeição, e constatada pela conselheira Dalcília, já encaminhei hoje pelo e-mail, já deve estar sendo encaminhado para o senhor. Já foi assinado, Emerson, já tá com a procuradoria já vai mandar para se publicar. Isso é muito bom, é muito bom, porque quando os advogados ficam, às vezes, precisando para poder receber o dinheiro, para poder terminar a parte dele, né? Porque enquanto não sai a resolução, eles não têm a prova do que foi. Helena, pode parar a gravação e